Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Rafael Rossi, mais uma vez o host de vocês, e hoje eu fui incumbido, na verdade eu fui convidado para falar de insuficiência aórtica relacionada à TAV. E para me ajudar nessa grande missão, que na verdade foi uma funça, eu tô com o Matheus Prata, meu querido amigo e uma dupla já bem antiga de 12Cast, né, Matheus? Acho que é a mais raiz do 12Cast foi você. Rossi, desde assim, a gente tá na semana de aniversário da 12 por 8. Hoje é dia 14 de agosto, né? Dia do aniversário do É, cardiologista. dia do cardiologista. E dia 12 de agosto a gente fez 4 anos de 12 por 8. Eu vim até Então, com uma camisa comemorativa, ó. é, 12 por 8 de 22, a gente tinha um ano de empresa já. eu já tinha um ano, Tá agora cringe, a gente tem que fazer uma 4 nova, anos, né? Interessante. E já foram vários episódios em dupla aí, né, Rossi? Sim, E muitos. agora, gravado, tô te colocando em algumas duplas aí. E para quem não sabe, o Rossi é especialista em coronárias, insuficiência cardíaca e transplante. E chamei ele para falar de TAV na insuficiência aórtica, ou seja, tirei ele da zona de conforto. O que você achou desse tema, Rossi? Cara, a hora que você falou, Matheus, eu pensei, olha, acho que um bom tratamento de insuficiência aórtica mais grave é o transplante. Então eu falei, vamos voltar pra zona de conforto aqui, vamos pensar em transplante. Você falou da TAV, eu falei, acho que eu vou aprender alguma coisa então. E aí, estamos aqui nesse bate-bola hoje, que vai ser muito bom. O que é interessante, Rossi, que você parar pra pensar, por que TAV na insuficiência aórtica, né? Se desde o Partner 1, em 2015, a gente teve uma revolução no tratamento das valvulopatias no geral, começando pela estenose aórtica, com os resultados muito bons da prótese percutânea para tratar a estenose aórtica importante com alto risco cirúrgico. E aí depois os Partner 2, Partner 3, Evolute vieram e mostraram que pacientes de risco intermediário e até baixo risco, acima de 65, 70 anos, eles também são não inferiores ou até superiores à cirurgia. Então, com o sucesso da TAV para estenose aórtica, é lógico que o interesse das outras valvopatias surgiria. Então, a gente teve, que já é muito falado, né? Provavelmente tá no ouvido aí do cardiologista, MitraClip, as próteses para tricúspide, a gente tem TriCvalve. TriCvalve, Pascal, TriClip. Então, tudo isso tá muito em alta. Mas você escuta falar pouco de insuficiência aórtica. Muito pouco de insuficiência aórtica. E aí o que a gente vai falar Menos hoje... que as demais, né, Matheus? Porque você falou muito bem, o tratamento para estenose aórtica, muito consagrado, né? Ganhando espaço cada vez mais, cada estudo novo ganha uma nova indicação para a gente tratar percutâneo em vez de cirúrgico. As outras válvulas ainda um pouco menos, né? A TriCvalve e o MitraClip ainda engatinhando, mas mais para frente. Agora, a IAO, você pensaria que ele ia acompanhar a estenose aórtica, né? Então, na insuficiência, você pensou, provavelmente a técnica é muito parecida, a prótese parecida, a gente deve ter um avanço muito rápido. E ela tá meio embrionária, como as outras demais válvulas também, né, Matheus? E com a TAV ficando muito disponível, né? Já muitos lugares do SUS fazendo, é claro que surge a discussão em Heart Team, por que eu não fazer TAV para esse paciente de insuficiência aórtica com risco cirúrgico proibitivo ou alto risco? Confesso que essa já foi a minha dúvida algumas vezes durante a residência. Isso surge, inclusive existe essa indicação, claro, sempre passando por Heart Team, e aqui a gente vai ver justamente o porquê. Por que é um desafio a TAV que a gente tem hoje, com as próteses de hoje, para insuficiência aórtica, e o que a gente espera do futuro, que agora a gente tem resultados com próteses direcionadas. Então a gente conseguiu desenvolver próteses específicas para insuficiência aórtica. Com certeza, isso é muito importante, né? Porque a gente pensa em estenose aórtica calcífica, é uma doença que vai cada vez mais prevalente com o envelhecimento da população. Mas a insuficiência aórtica também é uma doença muito prevalente. A gente tem alguns recortes que mostram que até 10% da população tem algum grau de insuficiência aórtica e, dependendo da idade dessa população que a gente está estudando, geralmente até 2,5% tem algum grau de insuficiência aórtica hemodinamicamente significativo, ou seja, pelo menos moderada, tá? E claro que quanto mais idosa a população, mais prevalente fica, e principalmente no sexo masculino, né? Então, a partir dos 50 aos 60 anos, a gente tem uma relação de 10:1 de insuficiência aórtica nos homens em relação às mulheres, e aí uma prevalência em torno de 2% da população geral, 4% em homens e 0,2%, 0,3% em mulheres, tá? Quando a gente vai falar de uma população mais envelhecida a partir dos 60 anos, dos 60, 70, 70, 80, isso quase que triplica, né? Então a prevalência fica de 6% da população geral, mantém essa relação de 10 homens para uma mulher. Então, ou seja, por que a gente está pensando em falar de TAV na insuficiência aórtica? Porque a população que tem essa insuficiência significativa geralmente é mais idosa, mais comórbida, e é aí que a gente começa a pensar se vale a pena submeter o paciente a um risco de uma cirurgia que é um pouco maior, né? Então é muito discutido. A gente usa muitos artifícios para tentar elencar quem que é o doente melhor candidato a isso, né? Então a gente pode usar o STS, o Euroscore, que são coisas que tornam objetiva a avaliação pré-operatória do paciente, mas nada disso faz sentido se a gente não tem uma alternativa à cirurgia, né? E é justamente nesse contexto que a gente pensa na TAV. E você, abrindo um parênteses aqui, você que ouviu o Rossi nesses últimos minutos,
São 4 anos o Rossi dominando as epidemiologias nos podcasts. Nada, eu dividi com o Will, eu tava falando mais E recentemente. assim, incrivelmente, apesar dele estar com o celularzinho de cola ali, isso tudo tá na cabeça dele, confiem. Não, eu leio antes de entrar, Matheus, pra dar esse charme aí. Bom, a gente entendendo a prevalência da insuficiência aórtica, a gente lembra da fisiopatologia dela, muito simples, né? Acho que não, a gente tem que ficar relembrando muito bem aqui, mas só lembrar que, como a gente tem um refluxo muito importante de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo, com o passar do tempo, você vai sobrecarregando o ventrículo esquerdo, que vai levar à insuficiência cardíaca, né? Então, a partir de certo momento desse curso, a gente vai indicar a intervenção. E aí, como toda valvopatia, vai ser aquela no estágio C, ou seja, o paciente assintomático com complicadores, ou aquela no estágio D, o paciente já com sintomas. E o porquê desse paciente com sintomas é muito interessante, porque a curva de sobrevida do paciente sintomático que não é tratado, ela é muito baixa, né? O paciente morre bastante. Assim como aquela clássica curva de estenose aórtica, quando vai adquirindo sintomas, a insuficiência aórtica, classe funcional 3 ou 4, tem estudos lá de 1999, 2000, que mostram que esses pacientes têm uma sobrevida de 20, 30% em 5 anos. Ou seja, em 3 a 5 anos, né? Ou seja, esse paciente, se a gente não fizer nada, a expectativa de vida dele é muito, muito baixa. Isso acompanha até 10 anos, né? Justamente esses estudos mostraram que o segmento de 10 anos no paciente sintomático é muito bom a gente lembrar, né? Ou seja, o paciente já está no estágio final da doença dele, 50% de mortalidade em 10 anos, tá? Mas antes da gente começar a falar desse cara que é o mais grave, a gente tem que lembrar que a insuficiência aórtica, como eu falei, é uma prevalência que em alguns recortes chega a 10% da população de maneira não significativa e 2,5% de maneira hemodinamicamente significativa, ou seja, pelo menos moderada. Ela costuma ser bem tolerada, por isso que a gente não morre ao rodo de insuficiência aórtica, tá? Então, a doença ela fica muito tempo assintomática. Por quê? Por conta de mecanismos fisiológicos do nosso ventrículo, ele melhora a complacência dele, ele aumenta a capacidade de acomodação de todo esse retorno da aorta, não é nem retorno venoso, né? É um retorno aórtico que ele tá tendo, um retorno arterial, e aí até ele chegar a um limite, né? Então a gente passa muitos anos com o aumento do volume diastólico final desse ventrículo, tolerando muito bem, e a gente mantém um débito cardíaco significativo por esse tempo. Quando a gente começa a equalizar as pressões da aorta com o do ventrículo esquerdo, a gente começa também a aumentar a pressão de enchimento do ventrículo durante a diástole. E aí sim, a gente começa a ter os sintomas de insuficiência cardíaca que não necessariamente estão relacionados à fração de ejeção. Às vezes a gente tem uma fração de ejeção ainda preservada, mas os aumentos da pressões de enchimento justificam que a gente comece a ter sintomas já congestivos e de dispneia e intolerância aos esforços, né? E aí isso, do ponto de vista molecular e fisiopatológico, é muito ruim, porque aí sim a gente começa a ter uma distensão irreversível de fibras, uma dilatação ventricular e eventualmente queda da fração de ejeção, né? Então, a partir do momento que a gente chega num estágio C2, né, que ou seja, um paciente que já tem uma insuficiência aórtica grave e pelo menos alguns complicadores, ou seja, uma descompensação do ventrículo, ou estágio D, que é um paciente que já é sintomático, aí sim a doença começa a ter uma queda vertiginosa em relação à morbimortalidade desse doente. Mas até o estágio C2, ela é muito bem tolerada por muitos anos para esses pacientes. Eu acho muito interessante, Rossi, você ter reforçado essa fisiopatologia do coração se acomodando, porque justamente no estágio C2 a gente vai tentar identificar esse paciente que está para descompensar, está para ter sintomas. Então, se a gente conseguir, com certos valores, identificar o paciente já dilatou demais, o paciente começou a cair fração de ejeção, esse paciente já tem indicação de intervir. Então, lembrando, se a gente tiver aumento do ventrículo esquerdo, tanto em diástole quanto na sístole, diástole acima de 70, 75 e diâmetro sistólico acima de 50 ou 55, a depender da etiologia se é reumático ou não, e o diâmetro sistólico indexado também, acima de 25, né? São fatores complicadores. Então, se a gente vê que tem esse aumento, a gente já pode indicar intervenção nesse paciente. Ou a queda da fração de ejeção, né, Ou a Matheus? queda da fração de ejeção. Que isoladamente, mesmo sem esse abaixo, remodelamento todo, uma queda abaixo de 50% também já seria um fator complicador e já reclassificaria esse doente aí. Então, fechando os 3 fatores complicadores, né? Para ficar mais fácil, fração de ejeção e o coração ter aumentado de tamanho, dilatado, mais do que os nossos pontos de corte, que é para diástole de 70, 75, para sístole 50, 55, se indexar 25. Isso, os valores maiores, né? Então a gente tolera remodelamentos maiores antes de pensar em intervir no paciente que é reumático. E isso está só na nossa diretriz brasileira de 2017 da válvula. Na americana e na europeia não contempla essa alteração porque a epidemiologia é muito maior aqui de febre reumática e menor em países mais desenvolvidos. Então a gente acabou colocando essa diferençazinha aí da etiologia. Então a gente tolera até 75 para a valvopatia reumática, até 70 quando ela não é reumática, e do diâmetro sistólico, ou seja, a gente já está remodelando, o coração não está conseguindo contrair o suficiente, então o diâmetro sistólico dele já está ficando mais aumentado, 55 para a etiologia reumática e 50 para a etiologia não reumática, o que você falou muito bem, o indexado de 25 ou queda da fração de ejeção abaixo de 50%. E é muito interessante isso, Rossi, que esse valor de diâmetro diastólico e sistólico, ele é muito alto, né? Uhum. Normalmente a gente não tem esse corte para nenhuma outra doença, só para a insuficiência aórtica que faz parte do mecanismo dessa dilatação. Então, assim, são realmente
um coração gigante. Com que a gente certeza. vai A sobrecarga volumétrica é muito importante. Até comparando, né, quando a gente pensa em outras valvopatias, o COAPT, o MitraFR, quando eles colocaram aquele conceito, né, de insuficiência mitral desproporcional à doença ventricular, os cortes são menores até que da insuficiência aórtica, né? A gente vê o diâmetro diastólico final de 60, 65, dependendo do que eles falam, e aqui a gente tolera muito mais, porque, como eu falei, né, essa complacência ventricular, ela acontece, mas às vezes a gente consegue manter a função mesmo com essa dilatação, e isso mantém o débito cardíaco, e o paciente segue assintomático. Então, a gente é mais tolerante nesse cenário da insuficiência aórtica, até que a gente começa a ter comunicação das câmaras, né? Você que faz manometria também lá na hemodinâmica, consegue ver isso muito bem, né? Se a gente fosse fazer uma PD2 de um paciente, né? Ou seja, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo durante uma manometria, a gente ia acabar vendo que está quase igual à da aorta, porque as câmaras estão quase comunicadas, né? A gente não tem uma barreira entre uma e outra, e a gente tem queda da pressão arterial diastólica e a gente sobe a pressão diastólica final intraventricular. Então, elas meio que se equalizam, uma sobe e a outra desce, e isso causa essa alteração da pressão divergente que a gente fala, né? É bem engraçado, né? A gente vê essa aproximação da pressão diastólica final da PD2 com a pressão diastólica da aorta. Da né? aorta. Então, quando a gente coloca as duas curvas juntas, elas quase se aproximam. Porque não tem Quando nenhuma essa transposição entre elas, né? Abaixo de 30 milímetros de mercúrio, a gente já pode sugerir que a insuficiência aórtica pode estar até descompensada, tá? Então, Isso é um pra dado gente muito ter cuidado. interessante, né, Matheus? E às vezes você pega uma coisa na hemodinâmica que você não tinha avaliado muito bem antes em outro cenário, né? Claro que é a minoria que vai para uma manometria e vai fazer diagnóstico lá, mas... Isso é muito raro, Exato, na verdade. mas fica essa professoragem, né, uma velho? clinicagem. Outra clinicagem importante também é o que acontece com a pressão sistólica, né? Porque a gente vê essas pressões divergentes, por quê? A pressão diastólica aórtica, ela cai, né? Porque tem essa comunicação com a pressão intraventricular e a PD2 sobe, né? Então a gente acabou de falar disso. Mas como o volume do ventrículo esquerdo aumentou e a função às vezes ainda é preservada, a gente acaba ejetando de maneira mais vigorosa e com maior amplitude de pulso todo esse volume intraventricular e isso gera um aumento da pressão sistólica. Então, por isso que a gente costuma ver pressões sistólicas mais altas e diastólicas mais baixas, justamente nesse cenário. Essa fisiopatologia é o cerne de todos aqueles sinais, né? Que a gente não vai entrar aqui em detalhes, falando todos os nomes. Senão vai ser metade do episódio. E aí vai mas que a gente reflete em achados de exame físico difusos e quando tem é muito interessante, né? Porque nem sempre os pacientes têm um ou outro, e um sinal ou outro, mas que deixa o interno da medicina muito Exato. feliz. Assim, para o livro é muito importante, mas a gente tem que lembrar que esses sinais eles não são excludentes, né? Muitos pacientes têm insuficiência aórtica importante e a gente pode acabar não encontrando absolutamente nenhum deles no paciente. Então, muito mais importante a gente pensar na parte hemodinâmica e se a gente já tiver algum achado de anamnese, exame físico, legal. Mas se não tiver, isso não exclui a doença. Bom, então a gente não vai ficar se prolongando muito em diagnóstico. Hoje é hemodinâmica, que hoje vamos pro tratamento mesmo. Por que a TAV realmente a gente vai indicar ou não? Qual que é o desafio? Antes disso, a gente já deixou muito bem claro que esse paciente estágio C2 ou D, ele tem que ser indicado algum grau de intervenção. No caso, hoje, a cirurgia. A gente viu que a morbimortalidade desses pacientes é altíssima e que a cirurgia de troca valvar, ela mudou o cenário desses pacientes, realmente trazendo sobrevida desses pacientes sintomáticos. Enquanto que nenhum tratamento medicamentoso conseguiu propor isso, né, Matheus? Tem um estudo italiano lá de 94, se não me engano, que comparou nifedipino ou nimodipino, se eu não me engano, com nada. Foi só o nimodipino como intervenção, e aí o resultado final do estudo foi como se ele tivesse sido positivo, um tratamento medicamentoso que atrasou o desfecho final da doença. Muito criticado porque não mediram pressão, não tinha um placebo controle, não tinha grupo de cirurgia, e acabaram que colocaram no bolso e ninguém valorizou esse artigo. Aí, na década de 2000, 2004, 2005, saiu um outro artigo que comparava enalapril, tratamento conservador sem nada, né, sem medicamento nenhum, e com o amlodipino. E aí, comparando as três, não teve diferença de desfecho nenhum, e por isso a gente conseguiu documentar que nenhuma medicação tem benefício para prognóstico na insuficiência aórtica importante. Tinha muita esperança nos vasodilatadores, né? Justamente para tentar racionalmente faz sentido, né? O volume regurgitante, reduzindo a pós-carga. Com menos pós-carga, tem menos resistência na saída do ventrículo, tem menos coisa empurrando esse sangue de volta para dentro dele. Então, isso possivelmente poderia atrasar a progressão da doença, mas é muito bom para sintoma, mas para progressão da doença, infelizmente, não muda. Então, a cirurgia veio. O problema é que pacientes de alto risco cirúrgico até risco cirúrgico proibitivo, eles não tinham o que ser feito, né? Eles acabavam ficando em tratamento clínico e tratamento paliativo. Inclusive, alguns que não eram alto risco, mas também não eram reconhecidos, ou tem centros que têm medo de operar esses pacientes, né, Matheus? Eu falei dos artifícios que a gente usa, né, o STS e o Euroscore, são dados que para a sociedade americana e europeia fazem muito sentido, e aqui a gente tem dificuldade de transpô-los, porque alguns centros acham que o Euroscore superestima o risco, e outros subestima, tá? Então, a gente tem dados de mortalidade americanos com a cirurgia que vão de 0,5% a 1%, ou seja, uma cirurgia bastante segura, até baixo risco.
Mas aqui no Brasil, a gente tem centros com mortalidade de 4 a 8%, né? Então, é difícil a gente transpor e usar essas calculadoras de risco sem individualizar o doente nesse cenário clínico. Então, por conta disso, né? Por não ver essa tradução dos scores de risco no dia a dia, então, tem centro que opera e o paciente vai muito mal depois. Acaba se mantendo o paciente, então, em tratamento mais conservador, a despeito da indicação, porque a gente vai possivelmente preservar ele por mais tempo aí, sem nenhuma intercorrência. A gente vê às vezes que os scores dão moderados, por exemplo, até baixo, mas você olha para o paciente e tem outras comorbidades que o score não vê. Tem o shape score, né? Esse paciente não vai aguentar uma cirurgia. E tem o centro score, né? Às vezes se a sua UTI não é tão boa, não tem tanta experiência com um pós-operatório de cirurgia cardíaca, seu intraoperatório não é tão bom, o perfusionista não é um perfusionista que é pago somente para isso, né? Então, a cirurgia cardíaca não é o cirurgião, né? Ele é muito mais, é o pré-operatório, quanto tempo esse paciente demorou para chegar lá, como que ele chegou lá. Tem uma fila para esse paciente operar a nível de SUS, a gente sabe que isso é muito comum. Quanto tempo esse cara ficou numa fila esperando com a doença já grave até ele operar. E quando ele interna, tem uma UTI que é capaz de segurar esse pós-operatório, o intraoperatório tem um material direito para fazer isso. Então, são muitos senões que não dá para colocar no score, obviamente, né? Mas que a gente tem que pensar no nosso dia a dia e por isso muitos pacientes acabam indo atrasado ou não indo para cirurgia. Até um exemplo do estudo que a gente vai comentar no final, a Line AR, que foi da prótese direcionada para insuficiência aórtica, que queria incluir só pacientes de alto risco, mas que eles deixaram o Heart Team definir também se o paciente era alto risco, colocando critérios como fragilidade. O STS médio foi de 4,3, ou seja, ele era médio, ele era moderado. Exato. Tá? Não era nem tão ruim assim, né? Não era de tão alto risco assim. Bom, então, como a gente tem esses pacientes que não podem ir para cirurgia, eles vão pior se for para cirurgia, a gente vai abreviar, né, a expectativa dele. Exato. Pior do que a doença é o que a gente vai fazer com ele, né? É lógico que a intervenção percutânea, ela é bem atrativa. O problema é que a gente fazer a TAV com as próteses que a gente tem hoje na insuficiência aórtica pura é um desafio. E por que é um desafio? Justamente por causa da ausência de calcificação. Então, para realmente ser um desafio, Ross, tem que ser aquela insuficiência aórtica pura. Porque se eu tenho um paciente com insuficiência aórtica grave, mas estenose aórtica moderada, por exemplo, um caso reumático, e a estenose aórtica moderada tem cálcio, eu posso tratar bem igual uma estenose aórtica, porque eu tenho aonde ancorar. Tecnicamente fica mais fácil, né, Matheus? Então, para a gente justificar a dificuldade da TAV na insuficiência aórtica, é basicamente a ausência do cálcio. Porque o cálcio ele serve como uma âncora para a prótese. Se eu não tenho esse cálcio, eu não consigo ancorar. E aí eu tenho um grande risco de, na hora do procedimento, acontecer embolização. Ou seja, a prótese, na hora que eu soltar ela sair do lugar. Ela migra, né? Porque a primeira vez que eu ouvi a embolização nesse contexto, eu falei, meu Deus do céu, essa prótese foi parar na cabeça do paciente. Mas não necessariamente é isso, né? Ela pode só migrar de lugar e isso envolve uma perda da funcionalidade dela, né? Ela pode só deslocar, tá? Mas ela pode deslocar para a aorta, e principalmente na insuficiência aórtica, o que acontece na insuficiência aórtica? Diferente da estenose, que a gente tem um fluxo anterógrado bem documentado, né? Bem estruturado, ele vai do ventrículo para a aorta, tá? exatamente. Pode para o ventrículo, e isso que é muito grave, isso que faz ser... Porque é uma cavidade virtualmente ainda maior que a própria aorta, aí a gente tem uma insuficiência torrencial, né? E isso é um problema muito grave. Então, isso é uma das coisas que complicam muito, e a gente acabou nem citando no começo, né, Matheus? Mas a gente tem, dentro da insuficiência aórtica, a gente tem dois tipos. As lesões primárias das válvulas, então, por conta de febre reumática, um paciente que já teve uma endocardite prévia, válvula aórtica bicúspide, mas a gente tem as doenças que são secundárias à dilatação do anel aórtico, com pacientes que têm aneurisma de aorta, pacientes que são mais hipertensos, têm uma dissecção aórtica também. E isso também é um problema na hora de vocês pensarem no tratamento, né, Matheus? Perfeito, Rossi. Então, assim, a gente não tem a calcificação, né? Então, ela atrapalha a ancorar. Então, eu tenho risco de embolizar. Além disso, como eu não consegui vedar a prótese bem, porque não tem cálcio, eu vou ter aumento da incidência de leak para valvar. Ou seja, vai ter vazamento lá da prótese. Por fora dela, né? Então, ou seja, a prótese ela tá preservada dentro do anel que ela foi posicionada, então a prótese ela coapta, ela abre, tá tudo certinho. Só que como não tá bem vedado, passa por fora de todo esse anel e a gente continua com o refluxo que a gente não queria ter. Insuficiência aórtica. Então assim, ou se ela não embolizou, ela ficou com a insuficiência aórtica. Não importa por onde tá passando, né? Se é pelo meio da válvula, se é por fora do anel, tá voltando um fluxo importante de sangue para dentro do ventrículo, ou seja, a gente não foi eficaz no nosso tratamento. Exato. Então assim, realmente assustava bastante. Além disso, a ausência da calcificação, ela, assim, ela é um milagre para a TAV, porque... O que é meio contrassenso, porque a gente pensa que calcificação é ruim em virtualmente todos os outros cenários da medicina, né? Mas ela faz a TAV ter os seus excelentes resultados para a estenose aórtica. A calcificação na TAV, ela ainda permite a gente conseguir ver certinho o posicionamento na escopia, na hora que eu tô posicionando a prótese. Não só com o eco transesofágico, né? Na insuficiência aórtica pura, eu tenho que estar confiando, assim, praticamente no eco e no estudo anatômico prévio. Eu não tô vendo ali diretamente. É mais quase difícil que não é tempo real que você está fazendo. As cúspides, exatamente. E, por fim, como você comentou sobre a dilatação da aorta, isso faz
como é uma das principais causas de insuficiência aórtica pura, a gente tem essa dilatação da aorta, o anel aórtico também fica muito grande. E a gente tem poucas próteses disponíveis nesses tamanhos, tá? Então, a gente tem essa somatória de dificuldades na TAV. Mas claro que isso foi tentado, né? Justamente nesses pacientes que não se tinham o que fazer. Com certeza ia ter algum inspirado que falou, não, mas eu consigo fazer isso. Não só foi tentado, ainda é tentado, tá, Ross? Então a gente vai chegar lá. A gente teve, para TAV, para estenose aórtica, a gente teve gerações de próteses, né? E as próteses de primeira geração foram testadas. A gente teve 2 meta-análises em 2019 que colocaram essas próteses para insuficiência aórtica, e mesmo com a técnica um pouco adaptada, colocar a prótese mais devagar, ficar prestando atenção mais no local e tudo mais atenção a esses detalhes, os resultados não foram bons. A taxa de sucesso foi de 86%, uma taxa de embolização de 12%, um prolapso de 9% e uma mortalidade de 30 dias de 10%, em um ano de 20%. Ou seja, comparando com tudo que eu falei da cirurgia cardíaca, né, centros americanos de 1%, aqui no Brasil de 4% a 8%, esse procedimento que em tese é menos invasivo, com eventualmente o dobro da mortalidade que a gente tinha com uma cirurgia muito mais invasiva. Exatamente. Então, assim, os resultados não foram convincentes a ponto de realmente, no Heart Team, para você indicar é só o tudo ou nada e mesmo assim ser questionável, né? Com o advento das próteses segunda geração, os resultados começaram a melhorar um pouco. E a gente teve a principal corte que a gente teve antes desses estudos mais recentes, dessa nova fase, foi o estudo Pantheon, que ele foi publicado em 2023, foi um registro multicêntrico só de 200 pacientes. O sucesso do procedimento, ele se manteve em 83%, a mortalidade reduziu para 15%, a embolização se manteve em 12%, a insuficiência aórtica maior que leve, ou seja, ter o refluxo paravalvar moderado ou grave, ele esteve em torno de 9%, incidência de AVC de 1% e de marca-passo de 22%. E, eventualmente, de um novo procedimento também não foi negligenciável, né, Matheus? A gente precisou até de uma nova abordagem, até 6% desses casos, para tentar evitar todos esses eventos adversos que a gente teve aí. Ou seja, um estudo que foi justamente para avaliar exatamente isso, um registro, né, que foi justamente nesse cenário. Não teve nada de... Não sujou o estudo com outras indicações. Ele queria justamente ver se seria factível a gente manter essa terapia. E é o que você falou, né? Como medida heróica é uma alternativa, mas essa é a alternativa ideal que a longo prazo a gente tem que pensar para os nossos pacientes? Ainda não, né, Matheus? Exatamente. Então, assim, a gente tem essa dúvida, isso era o que a gente tinha hoje, e agora a gente tem as próteses de terceira geração e que está sendo estudado, tem registros dessas próteses para insuficiência aórtica, tem inclusive grandes operadores brasileiros fazendo mais de 70, 80 casos na América do Sul, que estão prometendo publicar os resultados no final desse ano, no ano que vem, com bons resultados, tá? A gente não sabe, isso tudo é falado, mas com algumas modificações de técnicas, isso pode ser possível a gente melhorar esses resultados, principalmente relacionado à embolização, que é uma coisa muito temida, né? Bom, mas isso claramente atraiu a gente tentar pensar em mecanismos diferentes para a gente conseguir tirar essas dificuldades de lado. Então, surgiram as próteses direcionadas. E a principal delas foi a Genavalve Trilogy, que ela foi apresentada já no ano passado e esse ano veio com o estudo de fase 2, tá? Demonstrando seus resultados num braço único. Qual que é a diferença dessa prótese? Por que ela é específica para insuficiência aórtica? Ela tem ao seu redor 3 âncoras, que a gente chama, que são os locators, e essas âncoras são específicas para cada uma dessa âncora pegar uma cúspide, tá? E através dessas âncoras eu consigo vedar bem essa prótese, diminuindo a chance dela embolizar. Então, a gente migrou do cálcio para as próprias cúspides, né? Usando o próprio aparato valvar nativo do paciente como um mecanismo de fixação dessa prótese. Através desses locators. E, além disso, esses locators, eles ajudam a posicionamento, que eles têm cada um com o seu... São radioopacos, né? Radiopacidade para ajudar esse posicionamento. Então, a gente consegue fixar lá nas cúspides, o shake tá lá, então, bom, melhora o meu posicionamento, eu consigo garantir que eu vou diminuir a taxa de embolização, tá? Então, ficou muito mais atrativo. E, além disso, a própria malha da prótese ela tem uma saia de vedação mais consistente do que as próteses usuais para estenose aórtica. Então, os resultados estavam sendo ansiosos e agora a gente até cobrimos aqui na cobertura, né, da American College do começo do ano, teve a publicação dos resultados desse Align AR. Os resultados foram muito expressivos, tá? Então, eu vou comentar com eles aqui para vocês. Foram 200 pacientes registrados, mas só 180 pacientes incluídos. Deles, a gente teve, igual a gente comentou lá, o STS foi de 4,6%, muitos indicados como autocirúrgico pelo Heart Team,
Mas, teoricamente, eram pacientes sintomáticos, de alto risco cirúrgico, ou pelo Heart Team, ou pelos Score de scores, risco, né? e que foram todos para a TAV, para a TAV para insuficiência aórtica, e os resultados foram obtidos comparando apenas com a literatura para a estenose aórtica, tá? Mas o principal desfecho que ele queria se avaliar era justamente segurança. Será que eu consigo resultados melhores do que aqueles que eu estava olhando? Então, veja, a diferença dos resultados que a gente estava comentando nas coortes de mundo real, tá? Aqui a gente está falando de um estudo extremamente controlado, mas a diferença de desfecho foi gritante. Mortalidade de 2,2%, AVC de 1%, implante de marca-passo foi o ponto negativo de 23%, leak paravalvar, taxa de insuficiência aórtica residual de 0,6% e 1% de embolização. Apenas 2 embolizações de 180. Uma para o ventrículo, uma para a aorta. Ou seja, teve uma mudança drástica aí nessas... É uma mudança de paradigma até nesse tratamento, né? Então, se a gente comparar os números, né? 2,5% de mortalidade contra 15% eventualmente, o leak que chegava eventualmente 10% dependendo do registro, agora em 2%, tudo isso corrobora com uma confiabilidade muito maior para o procedimento, né? Do ponto de vista do hemodinamicista, esse aparato é mais difícil de posicionar? Como é que fica isso do ponto de vista técnico, Matheus? Sendo sincero, a gente não tem essa experiência, tá? Pelo menos aqui no Dante. Essa prótese, na verdade, no Brasil, ela não foi testada. Então, aparentemente, a presença dos loquitos é para facilitar. E o mecanismo dela é parecido com uma prótese autoexpansível, tá? É um mecanismo de abertura. Então, teoricamente, não é para ter dificuldades. Nenhuma complicação adicional, né? É para ser uma TAV semelhante a uma TAV para estenose aórtica, tá? Mas a gente não tem essa experiência para dizer como que é. Mas outros dados que o estudo trouxe, Rafa, que foram interessantes, foram as análises de desfechos secundários, como, por exemplo, de qualidade de vida. Os pacientes que eram todos classes funcionais 3 ou 4, eles tiveram, ao longo desse ano, 85% estavam em classe funcional 1 ou 2. E, além disso, através das análises de ecocardiográficas, teve melhora da função ventricular e do remodelamento do ventrículo. Então, o ventrículo já começou a melhorar nesses pacientes. Então, eu acho que é uma perspectiva muito boa, tá? Que está tendo com essas novas próteses. O problema é hoje, né, Rafa? A gente não tem isso ainda disponível. Então, para quem está escutando a gente, vai ter que amanhã decidir o caso que está internado na enfermaria Não coloque isso no seu escopo, né? Isso ainda não está em discussão, tá? Eu acho que o recado que a gente pode dar aqui é exatamente esse. As próteses direcionadas para insuficiência aórtica estão surgindo, assim como para todas as outras valvopatias, e que agora, a partir desse ano, a gente teve um cenário diferente para a insuficiência aórtica do que a gente estava tendo, e provavelmente os próximos resultados que virão serão muito bons, e assim que ele ficar disponível, por exemplo, aqui no Brasil, vai ser uma boa opção. Hoje, com os dados que a gente tem hoje, acho que vale a gente colocar isso em Heart Team, e o paciente, claro, riscos e benefícios, a avaliação tomográfica é importantíssima para ver se dá para a gente tentar uma TAV com a prótese convencional. O operador tem que ser um operador experiente, tanto para a insuficiência aórtica quanto para a estenose aórtica mesmo, experiente com a TAV, e para assim poder decidir se dá para fazer ou não, porque os resultados a gente já viu. Espere a chance de ter 10% de embolização, 10% de leak e até mortalidade, que a gente já sabe que já tinha mortalidade alta, tá? Então, essas taxas a gente não comparou não randomizou para a história natural da doença. Mas essa indicação existe até em diretriz, né, Matheus? A brasileira deixou como 2B nesses pacientes que foram contraindicados de cirurgia por um risco cirúrgico impeditivo e que tivessem anatomia factível para pensar numa TAV, né? Ou seja, o anel não tivesse muito dilatado, né? Não tivesse um aneurisma de aorta tão importante assim, e a implantação das coronárias também não fosse impeditiva para a gente pensar na TAV nesse cenário. A hora que você falou do marca-passo como complicação da Gena-Valve, eu lembrei do Marcos, né? A tese do Marcos Meniconi, né, da 12/8, de mestrado, foi justamente avaliar a alta precoce dos pacientes pós-TAV para estenose aórtica, né? Que teve uma segurança razoável aí para a gente tentar liberar esses pacientes precocemente, mas vira e mexe, a gente recebe um paciente lá na UCO, por exemplo, que do nada começou a ficar mais frio, pegajoso, a hora que você vai olhar a frequência estava mais baixa, né? Acho que até por serem autoexpansíveis, existe uma chance maior de ter uma lesão do nó-AV durante o procedimento, durante ou após, né? Não é no intraoperatório que a gente vai ver eventualmente evoluir como AVT só necessariamente. Até 24 horas a gente tem essa incidência, a gente pode ver no procedimento, e é exatamente isso que você falou, Rossi. Essa prótese, a Gena-Valve, ela é uma prótese autoexpansível, e as próteses autoexpansíveis já têm esse alto índice de marca-passo. E veja, aqui foi quase 24%, quase um quarto dos pacientes. Eventualmente é mais seguro até deixar o paciente já com o marca-passo meio colocado ali. Não, né? e já, com certeza, esse tipo de paciente vai colocar o marca-passo provisório na hora do implante da TAV, né? Então isso tem que estar colocado em mesa. E para as próximas próteses a serem desenvolvidas, as próximas gerações, isso tem que ser estudado para tentar reduzir essa taxa, como foi feito para a estenose aórtica. E também para
para melhorar, a gente tem outras próteses sendo desenvolvidas, concorrentes, né? Que já foram apresentadas inicialmente, né? Nem estudo publicado ainda, mas seus resultados em alguns congressos da especialidade, como a J-Valve, que é uma chinesa, que está vindo aí também com resultados promissores. Então, assim, esse mercado está crescendo e vai ser uma boa opção para os pacientes com insuficiência aórtica. Aparentemente, a gente achou o nicho da tecnologia, do que fazer, né? Colocar os locators, usar essa saia por debaixo da válvula para evitar, para deixar mais bem acomodada, evitar esse leak paravalvar. Aparentemente, vai ser a saída para o futuro. Por mais que essas próteses sejam mais novas, a gente, com certeza, né, a revolução tecnológica é uma coisa tão acelerada que a gente vai cada vez mais ver primeira geração, segunda geração, terceira geração, e as coisas vão evoluindo. A tendência é que a gente consiga fazer isso de maneira cada vez mais segura. Parece um bom norte para esses pacientes, né? Que hoje tem uma indicação 2B pela diretriz brasileira para pensar numa TAV nesse cenário, eventualmente isso subir e eventualmente até suplantar a cirurgia, dependendo do cenário clínico do paciente. E acho que o recado final, Rossi, é assim, calmem com essa prótese, porque... Não tá aqui, né? Na história, na linha do tempo da TAV para estenose aórtica, é como se a gente estivesse em 2013. É antes do PARTNER 1, porque a gente não comparou ainda essa prótese com o resultado cirúrgico, com tratamento clínico, com não fazer nada, tá? Então a gente não tem estudo randomizado, estudo de braço único. A gente está demonstrando aqui uma luz no fim do túnel e porque é um tema que a gente encontra, né? Será que eu posso utilizar as próteses usuais para insuficiência aórtica? Nossa discussão aqui até pode. Mas... com ressalvas, né? Com não ressalvas, receio, mas talvez ressalvas. Lembre dessas taxas e converse muito bem com os operadores. E esse é o paciente que tem que estar no Heart Team, né, Matheus? Por mais que você não tenha... A gente sempre fala isso, né? Não precisa ser uma reunião que todo mundo entra no Zoom e apresenta o PowerPoint, que esse é um Heart Team. Mas você tem que ter uma conversa boa com o hemodinamicista e pelo menos o cirurgião, para os três especialidades juntos, né? O clínico, o hemodinamicista e o cirurgião, poderem dar todos uma opinião e tentar chegar num consenso, né? A indicação de Heart Team nesses cenários clínicos é uma indicação 1, né? Ou seja, tem que fazer isso para os pacientes e é isso que vai ajudar a gente a ter a nossa conduta. Acho que sim, para finalizar, esse episódio teve um oferecimento, Rossi, da 12 News Prime. Então tem uma edição da Prime sobre TAV na insuficiência aórtica. Para você que ainda não é assinante, se você comentar aqui, seja no YouTube ou no Spotify, escreva IAO TAV, a gente vai te dar 15 dias da 12 News Prime para você testar. Se você não gostar, você cancela. E tá tudo certo. Mas é virtualmente impossível, né? Acho que esse cancelamento depois de 15 dias a gente não assim, poucas não vê, pessoas cancelam. Mas se você for uma dessas, a gente vai entender. A gente vai ficar chateado, mas vai entender. A gente vai ficar chateado, não vai ser pessoal. E por fim, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Lembre de compartilhar. A gente tá tentando reforçar a comunidade do YouTube, né? Ela tá crescendo devagarzinho, mas a gente quer expandir nesse canal também. Com certeza. Deixem o algoritmo do seu YouTube mais inteligente, deixa o like, né? Pra gente vai ajudar bastante, tá? No Spotify a gente tá estourando, mas o YouTube tá engateando. Então deixa o like, comenta aqui, que você vai ganhar 14 dias do 12 News Prime. Com certeza, Matheus. Eu corroboro com tudo que você falou, deixe seu algoritmo mais inteligente e não deixe de seguir e comentar sempre em todos os nossos conteúdos. Esse deixe seu algoritmo mais inteligente é fantástico. É importante, né? Então vamos usar mais. Vamos usar mais. Valeu, gente. Valeu.